Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, de uma forma poderosa. Nós vamos falar hoje aqui, como todos sabemos que estamos na Semana Santa, hoje sexta-feira da Paixão, e vem aí o domingo da ressurreição de Cristo. Para muitos, quando chega o domingo representa para muitos dar chocolates, ganhar, representa o domingo da Páscoa. Para muitos é representado como um coelho. Mas o verdadeiro sentido do domingo da Páscoa é a ressurreição do Cordeiro, não do coelho, que representa o Senhor Jesus. Então que essa palavra venha servir de aprendizado para cada um de nós. Que eu uma vez já tive esse pensamento que o domingo de Páscoa era um domingo que tinha que dar chocolate, que tinha que ganhar ovo de Páscoa. Mas o verdadeiro sentido é o Cordeiro que representa o Senhor Jesus. Isso nós vamos ver, meditar nessa noite no livro de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 37, diz assim: Jesus, dando grande brando, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirará, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também seguiam e serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é a véspera do sábado, como significa hoje, sexta-feira, é a véspera do sábado. Então, hoje representa a grande preparação para a morte do Senhor Jesus. Que foi a morte do Senhor Jesus, hoje representa a entrega do Senhor Jesus. Como todos nós sabemos que Deus tinha o poder de livrar o Senhor Jesus dali, mas Ele cumpriu o propósito dele aqui na terra, por mim e por todos nós. Então veja que ali já estavam preparando para a morte do Senhor Jesus, a entrega dele. E era véspera de sábado, sexta-feira, como hoje. E de mais assim, no versículo 43. E chegou José de Arimateia, conselheiro, honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos maravilhou-se de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe: já havia muito que tinha morrido? E tendo-se certificado pelo centurião de seu corpo a José, ao qual comprará um lençol fino, e tirando da cruz, envolveu no lençol e o depositou em um sepulcro lavrado numa rocha, e resolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde punham o sepulcro.
Demais assim. O capítulo 16 agora diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra? Ou removerá? Da porta do sepulcro, versículo 4 diz assim: E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. E ele, porém, disse: Não vos assustai, buscai a Jesus Nazareno, que foi, diz assim, ele, porém, lhe disse: Não vos assustai, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, e não está aqui. E eis aqui o lugar onde o puseram. Então aí você está vendo a importância, o verdadeiro sentido, a Bíblia que fala do domingo é a ressurreição de Deus, é a ressurreição do Senhor Jesus. Então que a gente venha entender que o domingo não é feito apenas, domingo de Páscoa, não é feito simplesmente com um coelho, como para esse mundo é. Mas o verdadeiro domingo de Páscoa tem o propósito da ressurreição do Senhor Jesus. E ele ressuscitou. E para muitos isso não é algo que não chama a sua atenção. Para muitos, o domingo é um domingo qualquer, o domingo da Páscoa é um domingo qualquer. Mas para aqueles que crêem na palavra de Deus, que crêem no Senhor Jesus, sabe que o verdadeiro sentido desse domingo é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então você que está aí, tem uma igreja aí perto da sua casa, independente de placa, não ligue para isso. Esse domingo, esteja lá buscando aquele que ressuscitou, não aquele que está morto, não, mas aquele que ressuscitou para salvar a minha alma e a sua. Então nesse domingo, vá na igreja, vá buscar a presença de Deus, vá buscar aquele que deu a vida por você. Ao invés de você perder o seu domingo dando chocolate para pessoas, para familiar, se quer dar, pode até dar sim, mas em primeiro priorize buscar a Deus, buscar a presença do nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que aí onde você está tem uma igreja perto da sua casa, independente, como eu falei, de placa, não ligue para isso. Não ligue também para pessoas que estão ali dentro, não, vá no foco de buscar o Senhor Jesus. Amém? Porque igreja nenhuma vai poder salvar a sua alma. Mas se você buscar o Senhor Jesus e se entregar a Ele de todo o coração, eu tenho certeza que Ele vai salvar a sua alma. Amém? Talvez você está aí, triste, cabisbaixo, amargurado, tem buscado conforto, consolo em pessoas. Infelizmente, essa pessoa tem entristecido você. Talvez você está triste com uma pessoa que você nem esperava. Isso acontece. Mas quando você espera no Senhor Jesus, jamais Ele te deixará
jamais Ele vai deixar que uma pessoa que busca, que prioriza a presença dEle, que essa pessoa esteja vazia, jamais. Talvez você tenha tentado de todas as formas, tem empurrado com a barriga, como diz o ditado, mas você ainda não tentou buscando a presença de Deus. E você tem essa chance agora, como tem todos os dias, pode ser amanhã. Será até quando você vai aguentar viver uma vida enganosa na frente das pessoas, dos familiares? Você abre um sorriso até o canto, mas à noite só é você e Deus que sabe o que se passa dentro de você. Até quando você vai aguentar viver assim? Então, meu amigo, minha amiga, nesse domingo, não perca a grande oportunidade de buscar aquele que ressuscitou. E eu tenho certeza que se você buscar aquele que ressuscitou, aquele que é a vida, você vai passar a ter vida. E vida com abundância, como diz a palavra de Deus. Você vai passar a ter uma vida com a direção de Deus, que é o mais importante que há nesse mundo. Então, tire um pouquinho do seu tempo nesse domingo e busque a Deus. Mas, irmão, a igreja que eu vou, tem pessoas que fazem isso e aquilo, não importa. Cada um tem a obrigação da salvação de sua alma. Então busque pela salvação da sua. Não importa com o que vão dizer fulano e ciclano, mas se importe com a sua alma, que é o bem mais precioso que você e eu temos. Amém? Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, que Ele venha abençoar de uma forma poderosa, venha te dar força e sabedoria no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos.